Agora vamos entender este assunto. Eu gostaria que vocês entendessem que os ortodoxos, até hoje, eles defendem esta ideia do primeiro século, da era judaica messiânica. Por exemplo, eu frequentei sinagogas em São Paulo, em Brasília, e eu pude perceber que estas ideias até hoje permeiam na cabeça dos judeus ortodoxos. Todos sabem que eles não creem no Messias, Yeshua, e eles pensam sobre tudo isso, que o Messias, quando voltar, ele reinará. Até hoje eles dizem isso, que o Messias vai reinar em Jerusalém, passará pela porta sagrada e começará o milênio na terra. Vai começar o milênio na terra a partir daí. E isso está escrito, prezados ouvintes, no Talmud. Mas eu gostaria que vocês entendessem o que diz as Escrituras. Vamos ler, então, em Ezequiel 44, 1 em diante. Então, o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Elohim de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Veja, prezados ouvintes, o que a profecia fala sobre este assunto. O Talmud e os ortodoxos dizem que o Messias passará por ela, por isso que está fechada. Mas a Bíblia diz o quê? Que essa porta já está o quê? Está fechada. Mas por que está fechada? Porque o Messias vai passar por ela ou porque já passou por ela? Bem, aqui está uma foto da porta dourada. Esta é a porta que Yeshua passou. Aqui está uma situação em que muitos estão defendendo uma ideia de homens. A profecia diz que esta porta foi fechada porque o Messias Yeshua já passou por ela. E Yeshua já passou por ela, não vai passar novamente. Vocês estão procurando o segredo, mas não vão encontrá-lo porque não estão realmente olhando. Vocês não querem realmente saber. Vocês querem ser enganados.
Investigando a história. Os manuscritos do Mar Morto. Bob Cargill é um arqueólogo que dedicou grande parte de sua carreira aos pergaminhos do Mar Morto. Estes causam tanta polêmica, tanta divisão. Isso é realmente notável. A maior polêmica envolve quem escreveu os manuscritos. Bob Cargill é um apaixonado quanto à questão e quer investigá-la ainda mais. Nós já desvendamos a maioria dos mistérios dos pergaminhos do Mar Morto. A última questão restante é quem os escreveu. Muitos de nós não vai descansar até que possamos responder a essa pergunta final. Eu quero saber, quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto? 60 anos atrás, o homem que liderou o estudo dos pergaminhos alegou que eles haviam sido escritos por uma obscura seita judaica, os essênios, que viviam em um lugar no Mar Morto chamado Qumran. Aqui temos um grupo diferente no norte que realmente diz que é uma história bastante diferente. E uma pista nova e surpreendente, um texto cifrado, acaba de ser descoberta. Se essa inscrição for decifrada, ela nos dará informações a respeito de quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. E a ciência forense transforma radicalmente a história dos pergaminhos do Mar Morto. Acho que no final teremos uma resposta decisiva. Este é o lugar onde eles encontraram os pergaminhos do Mar Morto. Este é o lugar onde toda a controvérsia começou. Os primeiros pergaminhos foram descobertos em uma caverna remota nas margens ocidentais do Mar Morto em 1947. A história começa com um pastor beduíno que estava cuidando de seu rebanho em cima das colinas. Um dos animais entrou em uma caverna e ele tentou assustá-lo. Jogou uma pedra e ouviu quebrar alguma coisa. Ele correu para ver o que tinha quebrado e encontrou um jarro. Encontrou alguns pergaminhos. Muhammad Ed-Dib encontrou 3 antigos pedaços de pergaminho com escrita hebraica. Os textos foram revelados como sendo da Bíblia judaica, o tarde chamaram de Antigo Testamento, e outras obras religiosas. O mais antigo já descoberto data do 3º século a.C. ao 1º século depois de Cristo. Hoje esses pergaminhos estão abrigados aqui no Museu de Israel, em Jerusalém, em uma ala especialmente construída, o Santuário do Livro. A peça central do santuário é um livro de Isaías. É 1000 anos mais velho do que qualquer outra cópia previamente conhecida. O mínimo que eu posso dizer é que esta é verdadeiramente uma experiência religiosa. Não é só por eles serem textos bíblicos, é que eles são os mais antigos textos da Bíblia, e estas palavras têm sido faladas para gerações de pessoas há literalmente milhares de anos. Os pergaminhos de Isaías no Santuário do Livro são uma réplica. O tesouro real, o pergaminho original, é mantido nestes cofres. Aqui está. Aqui está. Este é um dos 4 segmentos dos pergaminhos do livro de Isaías descoberto por beduínos. Quantos anos tem? Este, especificamente, é do 2º século, por volta do ano 100 a.C. E este manuscrito é o mais antigo manuscrito dos 22 exemplares do livro de Isaías, descobertos no deserto da Judéia. Este é o mais antigo manuscrito bíblico do livro de Isaías do mundo. Está quase perfeito, é lindo. Inacreditável. Os pergaminhos do Mar Morto contêm muitos textos bíblicos, como o livro do profeta Isaías, mas há também textos, salmos e profecias que não chegaram a fazer parte da Bíblia que conhecemos. A descoberta transformou o nosso conhecimento do judaísmo na época.
A grande maioria dos pergaminhos do Mar Morto são documentos religiosos. Então, esses pergaminhos nos ensinam sobre a experiência espiritual dos seres humanos como nós que viviam na terra de Israel há 2000 anos. Como eles se viam ao povo de Israel. Então, de certa forma, os pergaminhos do Mar Morto são uma janela através da qual podemos ter uma ideia sobre a experiência espiritual de judeus há 2000 anos. Portanto, este é um verdadeiro milagre arqueológico. Incrível. O Muro das Lamentações. A última parte sobrevivente do templo destruído de Jerusalém. Hoje é um lugar sagrado para os judeus. O povo judeu ainda traz pergaminhos aqui para celebrações de Bar Mitzvah. Bob Cargill tem procurado os autores dos pergaminhos do Mar Morto. Quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto? A resposta é: foram escritos por judeus, não apenas um grupo específico, mas por muitos judeus. Há um acontecimento que une o destino de todos esses grupos com todos os seus manuscritos: a Grande Revolta Judaica. Após 130 anos de ocupação romana, os judeus se levantaram em 66 depois de Cristo. Os judeus estavam cansados de serem oprimidos. Eles estavam vivendo sob a ocupação romana por tanto tempo que começaram a lutar. E os romanos não gostaram disso, então vieram e começaram a suprimir a revolta dos judeus. Os romanos não se contentaram em açoitar as pessoas, eles destruíram o templo de Jerusalém. O que você vê aqui é o que os romanos faziam. Eles destruíam as coisas, eles acabaram com uma das maiores obras arquitetônicas do mundo antigo. Eles o derrubaram. O templo se foi, e isso foi o que sobrou de Jerusalém.